Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Hoje eu trago para vocês a história da Estátua da Liberdade e como foi construída. A Estátua da Liberdade é uma grande escultura que está localizada em Nova York, nos Estados Unidos. Foi construída em homenagem ao centenário da independência norte-americana, mas também em homenagem ao modelo de liberdade existente nos Estados Unidos, na visão dos idealizadores dessa obra. A ideia de construção dessa estátua partiu de um intelectual francês chamado Édouard de La Boulaye, enquanto a construção da estátua foi realizada por um escultor francês chamado Frédéric Auguste Bartholdi. A construção da estátua foi financiada pelo povo francês, e ela foi doada aos Estados Unidos, sendo inaugurada em 28 de outubro de 1886. A história da Estátua da Liberdade. A Estátua da Liberdade é uma grandiosa escultura que foi construída no final do século XIX e doada aos Estados Unidos em comemoração ao centenário da independência dessa nação. A estátua foi construída por um artista francês e financiada pela população francesa, sendo doada como um presente da França aos Estados Unidos. Essa estátua está localizada na Ilha da Liberdade e considerada parte da cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Apesar disso, geograficamente falando, a estátua está localizada em território que pertence ao estado de Nova Jersey. Assim, a localização da ilha em que está a estátua é considerada um exclave da cidade e do estado de Nova York dentro do território de Nova Jersey. O nome original dessa estátua é Liberty Enlightening the World, traduzido como Liberdade Iluminando o Mundo, e ela foi inaugurada em 28 de outubro de 1886. Tradicionalmente, é conhecida apenas como Estátua da Liberdade, sendo identificada como um símbolo da liberdade nos Estados Unidos, além de ser um símbolo de boas-vindas a todos que chegam em Nova York. As dimensões dessa estátua são expressivas, e no total a escultura possui 93 metros, sendo que somente a estátua tem 46 metros. Os outros 47 metros são correspondentes à base que sustenta a estátua. O construtor da Estátua da Liberdade foi o francês Frédéric Auguste Bartholdi, que criou essa estátua usando cobre como matéria-prima. A estátua foi construída com inspiração no Colosso de Rhodes, uma gigantesca estátua que foi construída em Rhodes, na Grécia, durante a Antiguidade. A estátua retrata Libertas, deusa romana da liberdade, segurando uma tocha e uma tábua nas mãos, com a inscrição da data da Declaração de Independência dos Estados Unidos, 4 de julho de 1776. Por que a Estátua da Liberdade foi construída? Vimos que a Estátua da Liberdade foi um presente do povo francês aos Estados Unidos, e que a sua construção foi financiada mediante doações da população francesa para que Bartholdi pudesse concluir sua escultura. O pedestal que sustenta a estátua, por sua vez, foi construído graças a doações feitas por cidadãos norte-americanos. A ideia de construir uma grandiosa estátua e doá-la aos Estados Unidos em decorrência do centenário da independência norte-americana partiu de Édouard de La Boulaye, escritor, jurista e professor francês. Além disso, ele era bastante envolvido com os acontecimentos da Guerra Civil Americana, defendendo a União, Estados do Norte. Como advogava a ideia de que os ideais dos estados nortistas representavam a liberdade, a estátua também seria um símbolo dessa liberdade que ele acreditava existir. Além disso, La Boulaye era crítico do governo de Napoleão III, considerando-o autoritário. A ideia de La Boulaye foi considerada interessante por Bartholdi, que decidiu concretizá-la. Construção da Estátua da Liberdade. Na França, Frédéric Auguste Bartholdi deu início ao trabalho de construção da estátua. Ele partiu em busca de pessoas que pudessem financiar a construção da estátua, que seria construída de bronze e que demandaria altas somas em dinheiro.
O primeiro modelo da estátua foi elaborado em 1870, e uma organização foi formada na França, em 1875, como forma de garantir dinheiro para que a estátua saísse do papel. As doações na França se iniciaram ainda no ano de 1875, contando com a contribuição de cidadãos comuns, embora tenha havido também a contribuição de diversas prefeituras francesas. Entre os contribuintes estavam também descendentes de franceses que haviam lutado na Guerra de Independência dos Estados Unidos. E uma empresa de cobre doou grande quantidade do metal. Em 1876, a mão e a tocha da estátua foram enviadas aos Estados Unidos, sendo colocadas em exposição na Filadélfia e depois em Nova York. Isso fez com que algumas doações também fossem realizadas por cidadãos norte-americanos. Por fim, em 1880, a organização responsável pelas doações anunciou que já possuía a quantidade suficiente para concluir a estátua. Estima-se que foram utilizados $400 mil em valores da época para construir a estátua. Outra parte importante da construção da Estátua da Liberdade foi o financiamento para a construção do pedestal que sustentaria a estátua. Isso porque existia uma espécie de definição de que a estátua seria financiada pelo povo francês, mas o pedestal seria financiado pela população norte-americana. Por isso, parte da estátua foi enviada para os Estados Unidos, permanecendo em visitação entre 1876 e 1882. O objetivo era garantir doadores norte-americanos, mas apesar de alguns se empolgarem com a ideia, o financiamento do pedestal foi bastante difícil, e cogitou-se até a desistência da ideia de enviar a estátua aos Estados Unidos. De qualquer forma, ao longo da década de 1880, vários eventos foram realizados em Nova York, que pretendia ficar com a estátua, para que o pedestal fosse construído. Foi necessário o envolvimento do jornalista Joseph Pulitzer, por intermédio do jornal The World, para que a campanha de financiamento tivesse força. Por meio do trabalho dele, milhares de contribuições aconteceram e viabilizaram a construção do pedestal, que custou cerca de $250 mil em valores da época. Em 1886, a estátua chegou aos Estados Unidos em várias partes, sendo montada e inaugurada no mesmo ano. Qual a cor original da Estátua da Liberdade? A Estátua da Liberdade não era verde originalmente. Ela foi construída com cobre. Portanto, ela tinha a cor cobre, uma coloração que se assemelha ao marrom. Com o passar dos anos, a cor da estátua foi mudando, e o cobre foi dando lugar ao verde. Esse processo de alteração na cor se tornou visível a partir do começo do século XX. Essa mudança na cor se deve a reações químicas que acontecem envolvendo o oxigênio, o cobre e outros compostos químicos. A Senhora Liberdade traduzida em números. Desde a base do pedestal até a tocha, a estátua tem 93 metros de altura e pesa 225 toneladas. Quando foi erguida, em 1886, tornou-se a estrutura mais alta de ferro do mundo. A Senhora Liberdade calça tamanho 879 e tem uma cintura de 11 metros. Você precisará subir 377 degraus para ver as 25 janelas na sua coroa. Os seus 7 picos representam os 7 oceanos e continentes. Auguste Bartholdi criou o rosto inspirando na sua mãe Charlotte. Turismo na Estátua da Liberdade. Atualmente, a Estátua da Liberdade é um dos grandes símbolos de Nova York e dos Estados Unidos, sendo visitada por cerca de 4,5 milhões de pessoas por ano. O complexo que envolve a estátua é mantido e administrado pelo Serviço Nacional de Parques. O terraço que fica na tocha está barrado ao público, e seu acesso é proibido desde 1916. Entre 2001 e 2009, a visitação à Estátua da Liberdade foi proibida como medida de segurança, em consequência dos atentados de 11 de setembro. A visitação à estátua também chegou a ser proibida por 9 meses
depois da passagem de um furacão por Nova York. Em 16 de maio de 2019, foi aberto um museu na ilha onde está localizada a estátua, chamado Museu da Estátua da Liberdade.